Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um fechamento de mercado aqui para vocês, tá? Dia 9/2, índice dólar. Bater um papo sobre contexto, estruturas e gatilhos operacionais, beleza? Então, começando aqui pelo gráfico diário, como sempre fazemos, né? Um ponto interessante, pessoal, que dá para a gente observar e que a gente também pode marcar aqui, ó, é que se eu ajustar essa minha possibilidade wedge, né, fazer essa pequena correção aqui, eu também posso prolongar essa minha linha, né, para a mínima, do ponto de intersecção, tá, das duas máximas, que ficaria aqui na mínima da barra 2. Aqui a gente ainda está em cima, né, dessa possibilidade de LTA, né, que formou a partir desses dois topos. Aqui a gente tem uma barra externa, né, é uma boa barra, né, o engolfo, ela sai das médias, e se, né, o que eu mais repito, né, para vocês, para quem assistiu os vídeos e deu a devida atenção, é gatilhos operacionais que saem das barras, das médias, né, de barras que saem das médias. Por quê? Porque eles têm mais espaço para evoluir, tá? Então, hoje a gente tem aqui uma barra bem ampla, né, uma barra de 2.800 pontos, mais ou menos, talvez um pouco mais, tá? Não convém ficar medindo essa barra, mas é uma barra bem ampla. E após barras muito amplas, né, por vezes a gente vê dojis, né, como já repeti em alguns outros vídeos. Mas o contexto é bom, essa barra sai das médias. Tem esse gap aberto aqui, que é uma possibilidade de alvo, pode gerar algum tipo de vácuo até essa movimentação. Tá? Lá nos tempos menores a gente vai ver mais detalhes do que a gente pode dar uma pensada. Tá? Mas, a princípio, é uma boa barra e uma boa barra para continuidade. Então esse gap aberto aqui acaba sendo, né, uma possibilidade de alvo, sim, né, para amanhã. O que a gente havia conversado? Né? Que quando o preço renovou essa mínima, ele estaria fazendo pullback para descer mais. Tá? Ele ainda está contido, né, na LTA, né? Se você observar, a gente ainda não tem rompimento, né? Não tem uma segunda barra aqui dando continuidade para essa movimentação. Outro ponto bem interessante, né, é que essa movimentação, você pode pensar no movimento medido dessa perna. Tá? Então, se essa movimentação aqui foi nossa correção, né, eu posso pensar, por exemplo, ó, daquele topo, tá, até a mínima da barra 27, eu posso replicar essa perna, né, e trazer essa movimentação aqui como alvo, né, aí a gente ficaria com alvo ali mais ou menos entre 102 e 700, sabe, tá? A possibilidade de uma perna 2, né, perna 1, perna 2, tá? Movimentos em duas pernas, ainda assim estaria aqui contido, né, bem dentro dessa lateralidade, tá? E ainda não teria rompimento, né, poderia ficar abaixo na lateralidade e voltar a subir depois. Mas são possibilidades que a gente vai pensando, né? Perna 1, a ideia é que a gente tenha, né, uma segunda perna aqui dessa movimentação. Então aqui no M60, né, o que a gente vê de possibilidade, né? Aqui a gente tinha o edge, aqui a gente teve um topo duplo, um fundo duplo, né, como conversamos. Aqui teve a superação dessa máxima, né, teve uma perna aqui, ainda há, né, a ideia de que também possamos, né, ver inclusive uma perna 2, tá? Agora dessa movimentação mais micro, né? Ali a gente está olhando para o macro, né? E aqui eu estou olhando para o micro, né? Porque aqui ó, a gente tinha uma wedge, certo? Essa wedge teve um fundo duplo. A gente teve aqui um gap de média, tá? O preço voltou a subir, né? Inclusive chegou a mudar essa estrutura, tá? A estrutura do fundo duplo. E aí ela faz uma nova máxima. E aqui, né, o preço vem apresentando uma movimentação, tá, de baixa. E aí a gente poderia, né, pensar aqui ó, em perna 1 e a mesma ideia, né, perna 2. Tá? Mesma amplitude, né, uma amplitude próxima dessa movimentação para cima. Tá? Tá mais fácil o preço descer do que subir, mas se você observar, né, depois que ele iniciou toda essa movimentação de baixa, ele cumpriu, né, o ritual, que é um ritual, né, que é necessário para a gente começar a pensar em possibilidades, né, de reversão majoritária de tendência. Tá? Fez uma boa movimentação de baixa, aqui tem uma M2B, tem uma 2HM, o preço volta a descer, né? Fez um fundo duplo, voltou a subir. Aqui na segunda tentativa ele veio deixar, né, o gap de média, né, nessas duas barras aqui, entre as 6 e as 7, tá? Fez mais alguns fechamentos acima e agora fez uma movimentação de baixa. Tá? Seria mais interessante, né, que ele não retomasse nessa movimentação de baixa a partir de uma nova mínima. Tá? Se ele retomar, né, ele tem o gap aqui, inclusive, para fechar. Aqui, né, ficaria algo próximo de uma wedge, né, vamos deixar essa linha aqui um pouco mais apropriada, né. Então aqui a gente ainda tem mais uma outra possibilidade de cunha, né, que não tem rompido, tá. E aí, né,
aqui pode, né, gerar algum tipo de ponto de parada, tá? Fechamento do gap e uma nova cunha, tá? Então, da forma que está posta o preço, né, ele está mais fácil descer do que subir, tá? Da forma que está posta o preço. O preço fechou hoje, né, pessoal, aqui nos 5 minutos, se a gente observar, né, ele fez uma outra possibilidade, o edge, tá? Aqui, ó. Certo? Fez uma outra possibilidade, o edge, tá? Que é aquela que está printada lá no Instagram quando ela estava se formando, né? E aí aqui você vê uma wedge com fundo duplo. E essa wedge com fundo duplo, né, ela é, né, de uma cunha bem fechada. E aí ela tem um pequeno rompimento, tá, da nossa linha de tendência de baixo. E aí ele volta e faz um fundo duplo mais alto. Então isso aqui pode gerar algum tipo de repique de alta, tá? Só que para que essa movimentação aqui ganhe amplitude para uma segunda perna, ó, o ponto de intersecção desses dois pontos está aqui, ó. Então o preço precisa, né, vir acima dessa máxima para quê? Para que ele ganhe a possibilidade de pullback para poder subir mais, tá? Do contrário, essa movimentação ainda é mais fácil descer, tá, do que subir. Agora ela fez, né, a possibilidade de uma 2HM aqui, tá? Por que uma 2HM? Não, o preço está aqui, ó. Vem trabalhando abaixo da média móvel de 20. Ele chegou abaixo da média móvel de 20, ó. Se você puxar aqui, ó, ele já está mais de 30 e poucos candles, né, aqui sem tocar a média móvel de 20. Aí ele vem, testa a média móvel de 20 com duas pernas, voltou a descer. Normalmente o que mais acontece é aquilo que a gente acabou de conversar. Próxima tentativa aqui, conseguir deixar um gap de média, talvez corrigir, né, para fazer uma MTR. Pode não ter MTR, né, pode voltar para uma movimentação de alta, mas só ganha, né, realmente amplitude para pensar em maior movimentação de alta se vier acima dessa máxima, tá? Tudo dentro disso daqui, ó, desse topo com esse fundo, a gente trabalha como lateralidade. Então aqui dentro o preço tem liberdade para subir e descer, né? Um pouco mais complexo a movimentação do preço, tá? Dentro desse range aqui. Então, aqui mais cautela. Se tiver o rompimento, falha de wedge, você vai esperar o quê? Duas pernas de baixa, tá? Então você vai esperar uma correção, duas pernas de baixa, que é o que a gente, né, tem como regra de premissa, né, quando temos uma falha de wedge. Então se um gap de baixa deixou espaço, a gente vai optar por trabalhar na ponta vendedora, tá, a favor das médias. Lá no 60 a gente viu também. Ali no 60 está um pouco mais afastado, né, ali das médias e com uma pequena lateralidade. Gap de alta, né, abriu, ó, se você observar, ó, não teve estrutura de alta, né, tá? Teve o gap de alta, mas a estrutura foi toda de baixa. Aqui nos 5 minutos também. E aí, né, o primeiro gatilho operacional do dia, né, acabou sendo aqui na barra 4, tá? O primeiro gatilho foi esse daqui, da barra 4. Ele já tinha, né, demonstrado uma movimentação maior e melhor de baixa, né? Por quê? Porque eu tenho 4 barras de baixa, né, até a formação da barra 5 aqui, e uma barra de alta, tá? Então você começa a analisar predomínio de barras, certo? E aí você vai buscar gatilhos a favor daquilo que você está visualizando. Você está vendo mais barras de baixa do que barras de alta, certo? Quando eu quero comprar, a primeira coisa que eu quero ver se o preço vai fazer, quando eu estou pensando em comprar, é inicialmente que ele faça uma nova máxima. Para quê? Para que ele me dê um pullback, né, e eu possa entrar nessa movimentação por aqui, em um gatilho um pouco mais barato, com um stop um pouco melhor. Geralmente eu nunca entro aqui em rompimento, eu espero um pullback. Se ele for sem mim, aí depois só se tiver mudado a estrutura, aí eu entro, procuro uma forma de entrar, né? Se for um canal, um microcanal, alguma estrutura um pouco mais confiável, né? Mas se for uma movimentação sem uma boa continuidade de barras, né, um pouco mais aleatória, não. É aqui, pessoal, essa abertura ela ficou alta, tá? No canal, certo? Se você projetar aqui esse topo e fizer esse pequeno ajuste, né, que se eu deixar dessa forma aqui, é claro que ele não vai ter tocado lá, tá? Ele vai ficar aqui, ó, próximo. É um próximo o suficiente, né? Mas se eu fizer um pequeno ajuste aqui, que é como o Brooks fala, né, os robôs aceitam, né, essa delimitação de pequenos ajustes, então eu posso fazer esse pequeno ajuste aqui, e aqui fica, né, uma overshoot, né, porque ela passa um pouco da minha linha, e aí ele volta para dentro dessa movimentação. Então aqui, de toda forma, né, eu estou alto no canal, estou no topo do canal, né, eu não quero comprar no topo do canal, tá? Aqui é mais provável, né, a gente está pensando em vender, né, no topo do canal. Também estou longe das médias, né, tá? Essa abertura, pensa, né, onde estava o preço, quando a movimentação abriu, onde estava 9, onde estava 20, para isso daqui romper e ter ampla continuidade, tá difícil. Beleza?
E aí, durante todo o dia, né, a estrutura foi de baixa. Acabou sendo, né, praticamente um dia, né, de tendência desde a abertura. Foi a melhor das tendências? Não, né, pessoal? Mas foi um dia de tendência desde a abertura. Por quê? Porque você tem topos cada vez mais baixos, tá? Tem esse topo aqui, ó. As mínimas estão vindo cada vez mais baixo, tá? Aí quando o preço volta a subir, ó, ele sobe com 3 barras, tá? Ele não chega a formar um microcanal aqui. Aí ele chega a te dar um topo duplo, certo? Que é uma figura de venda a favor já de uma estrutura de baixa, né, que você já vinha assistindo. Então você tem um topo duplo a favor da figura, né, da movimentação de venda. E aí, pessoal, gatilhos que saem das médias, tá? Se forem optar por vender, vendam gatilhos que saem das médias. Não vende o segundo gatilho, vende o primeiro, tá? Por quê? Porque quando o gatilho sai das médias, por exemplo, ó, esse gatilho aqui, uma barra, né, ela tem rompimento, né, que é um pré-requisito, e ela sai das médias móveis, essa barra. Então se você vende aqui, teu stop está aqui, beleza, ele pagou alguns pontos para você, porque ele tinha espaço para se distanciar da média, tá? Aqui é uma movimentação contra a tendência, né, porque você estava com toda a estrutura do dia, né, só descendo, tá? Então você teria que estar comprando, acreditando que isso daqui é a reversão, aí você tinha que ter razões suficientes para pensar nisso, né? No meu caso, penso que não. Outro bom gatilho, né, a favor da tendência. Barra saindo das médias, né, ele tenta romper as médias aqui e volta para dentro da movimentação. Tem rompimento, né, de mínimas anteriores e você tem gatilho. E aí aqui você teve ampla continuação. Aqui formou, né, uma wedge, né, inclusive com uma barra bem parabólica, né, aqui. Só que ele não chegou a romper, né, para te dar uma wedge parabólica, tá? Mas faz uma barra climática. E aí depois dessa barra climática ele faz uma pequena correção. Essa correção vem só até a média móvel de 9. Então é uma correção, de certa forma, até rasa. Ela tem aqui o fundo anterior, né, como agora, aqui nesse momento aqui, na barra 20, ele foi, né, suporte, porque ele gerou uma movimentação de alta. E depois, pós-rompido, né, ele se torna aqui uma resistência ao preço, junto com a média móvel de 9, com a média móvel de 20, com a média móvel de 50. E aí, pessoal, você tem aqui um gatilho de venda com uma barra, ó, mais uma vez saindo da média móvel. Então se você vende aqui, teu stop está aqui, ó, ele pagou muito bem até mais uma vez o fundo do canal. E se você liga linhas, né, mesmo essas mais íngremes aqui, ó, e você faz também um pequeno ajuste, você tem aqui, ó, uma, né, duas, 3 puxadas mais uma vez. E aí o preço faz uma correção, né, 10 barras, 2 pernas, aqui acabou sendo uma boa TBTL, né, de livro, e aí ele pega e faz um fundo duplo, tá? Aqui você tem uma wedge com fundo duplo. Já falei isso para vocês, né? O wedge com fundo duplo é mais poderoso do que só um fundo duplo, né? Tem mais força essa movimentação. E aí, né, você tem aqui uma boa 2BR, tá? Uma boa 2BR. Onde você teve gatilho de venda aqui, mais uma vez, ó. Aqui você tem gatilho, essa barra ela está saindo da média móvel de 9. Então se você vende aqui, ele fez nova mínima. Você acabou de assistir o preço, né, fazer novas mínimas e gerar pullback. Se você vendeu aqui e você viu essa 2BR, você sai desse trade aqui na hora, tá? Porque esse rompimento não está apresentando continuidade. E você tinha acabado de ver uma wedge com fundo duplo, tá? Apesar de ser um fundo duplo mais baixo. 2BR, uma barra de reversão, né? E aí essa movimentação aqui gera uma subida com 3 puxadas, tá? Tem uma correção, 2, correção, 3, tá? 3 puxadas de alta. Quando chega nas 3 puxadas de alta, né, você fica com uma reversão, né, de mais barras, né, porque essa aqui não é uma reversão de 2 barras, né, esse fechamento, né, ela reverte esses 4 fechamentos aqui, ó, tá? Então ela tem um pouco mais de força, ela está aqui na média móvel de 50 e você está em 3 puxadas. Então se você vende aqui, né, com stop aqui, você pegaria, né, pelo menos alguma coisa até o fundo duplo de novo, que é o espaço que você quer para você estar, né, tendo espaço para o trade andar. Você não quer vender, por exemplo, aqui já num rompimento, tá? Ou você não quer vender, por exemplo, aqui já num fundo duplo. Por quê? Porque é uma estrutura de compra, né? Novas mínimas sem um devido rompimento e continuidade, ele muitas vezes é um trade contra a tendência, tá? E aí, aqui mais uma vez, né, falando sobre gatilhos de barras que saem das médias com rompimento, ó, gatilho sai das médias com barra de rompimento. Mais aqui, ó, pullback, 2 barras de subida, né? Aí barra de retomada, não tem rompimento, mas é uma 2BR, tá? É um dos tipos, né, de 2BR. E aí
continuidade mais uma vez. De novo, o mesmo movimento se repetindo, ó. Aqui quase que um microcanal, né? Tá? Aí uma barra de interrupção, uma barra de baixa, uma barra de interrupção, opa, de novo aqui, uma 2BR. Gatilho, barra saindo das médias, te pagou de novo, tá? Então, deem atenção a isso, né? A barras que saem das médias móveis, né, com o gatilho, porque elas tendem a te pagar mais fácil, né? Ela tende a te pagar de maneira um pouco mais rápida, sem te dar muita dor de cabeça, tá? Tendência lenta, né, gradual, tendência que vai longe, né? Não tem barras climáticas, né? Depois na parte da tarde aqui, ó, ficou descendo de maneira suave, né? Mas ainda assim, ó, desceu muito, é um dia muito amplo, tá? Faz pequenas correções, né? E aí desce mais, certo? Então, para amanhã veio abaixo, falha de wedge, você tem ali aquela marcação, né, lá do diário, tá? Que é o fechamento do gap do diário, certo? Então, você abriu no gap de baixa, né? Pense na possibilidade, né, que você pode ter duas pernas. Para cima, né? Aí realmente só fica interessante se ele conseguir renovar essa máxima. Se ele falhar em qualquer ponto aqui dentro, né, fica mais fácil dele só manter uma espécie de canal, né? Aí a gente pode ter um trabalho mais parecido dentro de uma movimentação aqui, né, como essa. Aí viraria, né, aqui um canal amplo de baixa, né, com correções profundas. Aqui ele fez, né, uma correção profunda, veio acima das médias, tá? Então, vamos conversar um pouco aqui sobre o dólar. O dólar, né, no dia de hoje, ele cumpriu o pré-requisito oposto, né, daquilo que o índice fez uns dias antes, tá? Como assim pré-requisito oposto, Luciano? Assim, ó. Aqui eu tinha uma nested wedge, lembram? Aqui nessa região, né? Foi o período que eu falei, olha, aqui é uma região complicada, uma região de briga. E aqui eu não gostaria de estar pensando em vendas, por quê? Porque eu vou estar baixo, eu estou no fundo do canal e eu sei que aqui a probabilidade é baixa de rompimento. Mesmo quando rompe, ainda assim ainda tem a probabilidade de falhar em até 5 barras, então é realmente complicado e tem pouco rompimento. Então quando você volta, né, e usa a probabilidade a seu favor, aqui eu tinha uma nested wedge, e eu falei para vocês que eu poderia esperar uma segunda perna de alta do dólar se em algum momento ele conseguisse vir, né, acima do topo da barra 14. Tá? Se ele viesse acima dessa movimentação, o que eu ia esperar? Que agora ele faça uma correção. Para quê? Para ele subir mais. E aí eu tenho essa amplitude dessa perna. A correção eu não sei até onde ela vem, né? Ninguém sabe. Mas ela pode ser curta, ela pode ser bem curta, ela pode ser um pouco mais profunda, pode vir até os 50%. Pode vir até essa POC, né, que seria bem interessante. Pode vir até a POC e aí a gente vai ter a amplitude da perna 1, que é toda essa movimentação projetada para cima. Tá? Então aí a gente ainda vai precisar ver um pouco mais de detalhe. No gráfico diário, né, particularmente eu não gosto muito de fechamentos assim, né, já falei isso para vocês em outros vídeos. Normalmente quando o preço fecha desse jeito, né, a gente pensa naquela ideia de vácuo, que os vendidos ficaram esperando, né, o preço atingir determinado patamar, para no dia seguinte, né, entrar ali posicionado um pouco mais forte. Né? Então, eu acredito que possa gerar algum tipo de movimento de correção. Reversão, pessoal? Não, algum tipo de correção na parte da manhã. Tá? Uma pequena movimentação ali de correção. E aí a gente vai dar uma olhada ali em detalhes ali para ver o que a gente pode pensar quanto a isso. Aqui eu tenho algumas possibilidades de wedges, né? Dessas três puxadas aqui. Se eu tirar um pouco o zoom, né, eu estou vendo aqui que eu estou pouca coisa acima daquele topo. Se eu olhar aqui para essa movimentação como uma falha de wedge, né, eu vou estar exatamente esperando já duas pernas. O problema é que eu consigo, né, se eu pegar topos, né, e ligar, eu vou ter alguns fechamentos ali exatamente também, né, em cima de uma possibilidade de wedge. E aí isso daí, de certa forma, invalida um pouco essa possibilidade já. Se eu não pudesse, né, fazer esse tipo de ligação, seria realmente só essa minha opção. Mas aqui eu tenho um topo duplo, eu sei que eu tenho um topo duplo, eu sei que aqui o preço também, né, tinha alguns alvos a serem dados, ó, tá? Esses alvos foram atingidos aqui, agora eu estou usando esse pivô maior. Lembram que a princípio eu estava usando esse daqui, aí ele deu o terceiro alvo, né, ele deu uma boa correção. Foi essa movimentação aqui. Agora eu estou trabalhando o segundo alvo desse pivô maior. Por quê? Porque o preço está vindo a níveis mais altos. Então eu estou vendo 100% dessa movimentação aqui projetada para cima. Exatamente aqui nesse fechamento. Esse fechamento, pessoal, ele tem, né, aqui o seu posicionamento exatamente em uma cunha. Tá? É uma cunha ascendente? Não, ela é uma cunha, né,
com a movimentação mais ampla, né? Uma movimentação aqui de um canal mais amplo, tá? Ponto de intersecção dessas duas movimentações mais baixas aqui na barra 2. E aí eu estou vendo que eu estou em um canal de alta. E nesse canal de alta você está alto nesse canal. Então se ele romper essa movimentação, duas pernas de alta para cima, tá? Abriu, gap, confirmou essa movimentação, duas pernas de alta para cima. Por hora, da forma que a gente está vendo, a gente tem uma, duas, três puxadas aqui, tá? Eu posso contar aqui também, ó, uma, duas, três puxadas, né? As três vão acima das máximas anteriores. Então aqui, de certa forma, a gente está alto nessa movimentação. Uma correção aqui seria uma movimentação um pouco mais esperada, já que bons rompimentos e continuidades tendem a falhar. Rompeu isso daqui, pode falhar em até 5 barras, tá? Lembrar desses detalhes, tá? Então se faz que vai, né? Faz que vai, mas não vai, né? Você vê uma boa barra, a segunda barra já volta, aí dá uma lateralidade aqui em cima, é melhor você começar a acreditar na falha desse rompimento, né, que essa movimentação vai voltar para cá para dentro, do que ela vai ter continuidade, tá? Por quê? Porque só 25% das vezes isso aqui rompe, tá? 25% das vezes vai ter rompimento em ampla continuidade. E se você lembrar um pouco do diário, né, se você sempre der uma lembrada, né, nas coisas, no diário não está assim no melhor dos mundos para essa movimentação aqui já ter, né, toda a sua ampla continuidade, tá? Aqui eu tenho essa possibilidade aqui de POC, né, que acaba sendo uma resistência, e pouco acima, né, ficou uma outra aqui, ó, tá? Mas essa aqui ele não chegou a testar, mas essa daqui ela testou, e muitas vezes a gente vê algumas lateralidades em cima dessas POCs, tá? Então pode ter só um movimento mais lateral aqui, sobe um pouco, desce um pouco, né, e aí fecha como um doji, certo? E aí seria também a ideia do movimento de correção, ele desce um pouco, sobe um pouco, fecha como um doji. Tá? Mantendo essa estrutura de alta, né, que vem mantendo, tá? Ela está mantendo topos e fundos ascendentes até então. Então a gente não tem aqui o melhor cenário do mundo para a gente pensar assim, olha, tá top para vender, não é isso, tá? E se pensar numa movimentação contrária, que é uma movimentação de baixa pela manhã, é uma movimentação mais de correção, tá? Ela não é uma movimentação, não é para esperar uma movimentação ampla. Deu o primeiro alvo, tá? Desse outro rompimento aqui também, tá? Vocês conseguem observar. A confluência de alvos. O segundo alvo acaba sendo mais relevante, né? O primeiro alvo ele dá muito fácil, né? Depois pós-rompimento, né? O primeiro alvo é o que tem melhor probabilidade. Aqui nos 5 minutos, né, você acaba, né, vendo um pouco melhor essas marcações, tá? Deixa eu só apagar aqui um pouco as linhas, né, para não ficar tanta coisa aqui, mas só retomando, né, você sabe que ele já deu também o segundo alvo daquele pivô maior ali. De movimentações do intraday, né, pessoal, aqui ó, você teve, quando teve rompimento, né, rompeu essa movimentação, tá? Só retomando, né, do dia de hoje, ele abre num gap de baixa, ele abre com as médias bem desalinhadas, né, ele abre aqui, ó, esse fechamento é no gap de baixo, com média desalinhada, e aí ele acabou gerando uma possibilidade de retorno às médias. Por quê? Porque não tinha alinhamento, ele faria nem que fosse um pullback para poder cair mais, né? É o mais comum. Aqui tinha, né, a VWAP do dia anterior, né, de dia, né, anterior, de 2 dias no caso, né, e aí o preço trabalhou aqui, ó, respeitando também essa movimentação. E aí beleza, você tem uma boa movimentação de alta, ó, e as médias completamente flats, se entrecruzando, né, preço aqui trabalhando com a MM200, tá? Para quem anota, né, os pontos das aulas, o que a gente fala, né? Quando o preço está cortando a média móvel de 200, assim, para cima, para baixo, você tem boas chances, né, de ter algum tipo de lateralidade durante essas movimentações. E aí detalhe, né, pessoal, você tem um gap de baixo, e aí ele renova várias máximas aqui, ó. Foi a máxima da lateralidade do dia anterior, estão vendo? Toda essa lateralidade ele pegou e renovou, então ele conseguiu montar uma estrutura. Aqui você também podia trabalhar, né, um alvo, aí ele veio e deu exatamente o primeiro alvo. Depois que ele deu o primeiro alvo, ele volta para uma movimentação de baixa. Ficou, né, o segundo alvo para um outro momento, terceiro alvo, né, para um outro momento. Mas aí depois que ele rompe, né, essa movimentação aqui, eu posso trabalhar o alvo do intraday. Quando ele rompe o alvo do intraday, né, aí eu vim trabalhar esse FIBO aqui, ó. E aí eu tenho a minha possibilidade de primeiro alvo aqui, tenho minha possibilidade de segundo alvo aqui. E aí, pessoal, o terceiro alvo dessa movimentação tá exatamente bem aqui. Após terceiro alvo, né, é interessante você realizar lucro aqui e dar uma observada, né, no mercado, tá? Geralmente é porque gera
movimento amplo, né, dentro do intraday, quando ele consegue atingir, por exemplo, esses terceiros alvos. Então aqui eu tenho a possibilidade dessa wedge, tem essa possibilidade de terceiro alvo, que ficou bem próximo. Então se o preço abrir e testar essa região, ele pode gerar algum tipo de lateralidade por aqui. O que mais ocorre é lateralidade, menos vezes reversões, tá? Então, atenção, aqui no M5, né, eu consigo deixar essa movimentação, né, como uma cunha um pouco mais afunilada, né, que é o ideal, né, para uma boa wedge, né, ter essa movimentação sendo mais afunilada. E aqui, né, você vê a movimentação um pouco mais ampla. E se você observar aqui junto comigo, você vai pensar que a gente está alto, né, pessoal, nesse canal. Tá? Então, se a gente pensar em ciclo, aqui seria, por exemplo, sem rompimento, sem continuidade, o pior ponto possível para a gente comprar. Por quê? Porque normalmente quando ele chega em terceiro toque de canal, o que você vê? Lateralidade ou reversão. Beleza? Então, se ele romper, né, essa LTA aqui seria uma movimentação interessante para início de pensar numa lateralidade, talvez um topo mais baixo, aí sim, né, gerar uma movimentação um pouco mais forte de correção. Beleza, pessoal? Então, para hoje é isso. Né? Pensar, né, que barras amplas, por vezes, trazem, né, dojis. Então, tanto no índice quanto no dólar, né, fica uma possibilidade de termos algum tipo de pausa, né, que seria um doji, uma lateralidade. Beleza? Então, para o dia de hoje era isso. Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha, né, se inscreva no canal. E valeu!